Olá, olá, bom dia, bom dia. Estamos mais uma vez aqui no nosso Em Prosa e Verso, comigo, Lene Souza, e direção de Abílio Pacheco. Nesse dia 16 de novembro de 2019, Dia Mundial da Tolerância. Gente, hoje é um dia em que todas as pessoas deveriam pensar, né, na empatia, na solidariedade, no respeito às diversas manifestações culturais, religiosas, políticas. Então, que esse dia seja realmente um dia bem marcado para a gente levar o melhor da gente para todos aqueles que estão ao nosso redor. Hoje, nós vamos falar sobre arte e leitura infantil, um universo muito particular e que nós trouxemos para compartilhar conosco a Gabi, do Conta Gabi. Acho que vocês já ouviram falar muitas vezes aqui do Conta Gabi, uma parceirona nossa que está ajudando a divulgar o nosso Em Prosa e Verso. E a Cláudia Borges, que também está aqui para dividir, compartilhar conosco esse feito, essa arte de lidar com as crianças e com a leitura. Bom dia, meninas, seja bem-vinda ao nosso Em Prosa e Verso. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia em coro, né, Claudinha? Então, olha só, já estamos animadíssimos aqui, viu? Espero que você aí fique ligadinho conosco para esse bate-papo para lá de animado. E aí, para falar sobre isso, hoje também eu não tenho muito, assim, de datas comemorativas, né? Mas como a gente falou hoje que é o Dia Mundial da Tolerância, hoje é o dia da tradição oral. Olha só. E aí acho que casou bem com o nosso encontro hoje, né, meninas? Sim. Para falar dessa tradição oral. A gente sabe que antes do registro escrito, as tradições elas se perpetuaram justamente por essa arte de contar e recontar. É verdade. E os mitos, as lendas e também os conceitos, os rituais, tudo isso foi passado oralmente. E aí, eu queria saber de vocês, como é estar envolvido nesse universo da leitura? Como foi que vocês chegaram até chegar aqui, dizer, não, eu não vou trabalhar com contação de história, mas essa contação de história eu vou me direcionar para o público infantil. Qual foi esse percurso de vocês? Bom dia! Bom dia, Cláudia. Então, vamos começar da barriga, né, da minha mãe, o ventre, né, da minha mãe. Os meus pais são nordestinos, eram nordestinos, paraibanos, inclusive eu vim com esse vestido em homenagem a eles. Olha que Eles bom. são os meus grandes contadores de histórias, né? A dona Cleia era professora aqui na Folha 16 e o meu pai também. Nós moramos aqui na Folha 16 há muito tempo, a minha infância toda, a juventude. E era um ritual nosso se reunir à noite para rezar o terço, ler a Bíblia. E tinha um momento de que cada um tinha que falar alguma coisa sobre a leitura. E nesse momento meu pai ia para o lado das histórias inventadas e vividas no Nordeste, na Paraíba, numa cidade chamada Catingueira, no sertão paraibano. E aí quando a gente falava papai, 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 e ele ia diminuindo, começava grande. E a mamãe era pro lado dos clássicos, né? Ela sempre gostou de comprar livros. Ela trazia sempre do trabalho livros, ela comprava livros. E na época a moda era comprar livros que vinha com a fita cassete. Ou então, DVD, que não é DVD hoje, né? Era aquela fita que a gente colocava e assistia e lia com ela. Então isso nos motivou a ler e a escrever muito, porque ela nunca cortava a nossa imaginação, ela deixava a gente viajar. E o papai também. E a leitura bíblica era, sim, todo dia alguém já sabia. Olha, no outro dia vai ser o Gabriel, no outro dia vai ser a Cláudia. Então a gente se preparava para ler. Leitura para mim foi algo muito natural. E eu acredito que, como Cândido diz, a literatura, não existe literatura especificamente infantil, existe literatura. E todo mundo tem que ter direito à literatura. Eu tive direito à literatura. Não só a literatura da tradição oral, que vinha por conta do meu pai, o inventador de histórias, mas também a tradição
que vem do livro, né? Os clássicos infantis chegaram muito cedo até a minha vida. E eu pude vivenciar os dramas humanos através das personagens dos livros e das personagens muito engraçadas que meu pai diz que viveu, que conviveu, né? Então, se eu for contar a história aqui, eu não termino. Então, daí que surgiu essa Cláudia contadora. E eu me destacava na minha família, porque eu sou a mais velha, e família nordestina é muito filho, né? Éramos 5 meninos e aquela confusão, sempre tem alguém que se destaca. Eu era que destacava pela idade, né? E porque eu gosto muito de contar com gestos. E agora, estudando esses dias no mestrado, eu pude perceber que a estética da minha contação tem muito povo nordestino. Eu gosto de histórias com bicho, eu gosto de histórias que tem uma pegada engraçada, cômica, e eu me divirto contando. Meio Malas Artes. Meio Malas Artes mesmo, porque para o povo nordestino a história, além de ser uma forma de perpetuar os feitos dos teus antepassados, uma forma de vivenciar e sobreviver às questões, uma resistência, né? As questões da seca, as questões políticas, a ausência de tudo. Então, o que nos resta é a imaginação. Então, para mim, literatura é para todos, independente da faixa etária. E é uma forma de se encontrar e se conectar com o outro. Hoje eu não tenho mais meus pais, mas quando eu conto história, quando eu escuto história, eu sinto eles perto de mim. Então, tem essa função, esse momento assim, de se conectar com o outro e comigo mesmo. Então, para me tolerar o outro, eu tenho que me conhecer. E as histórias me ajudam a me conhecer, nesse sentido para mim. Olha que bacana essa história. Daí é interessante a gente falar para você que está aí ligadinho conosco, que o programa Em Prosa e Verso, ele tem essa finalidade de trazer a conhecimento público tantas pessoas que vivem o universo da arte, seja na literatura, seja nas artes visuais, né? Daí fotografia e demais movimentos artísticos, escritores, mas pessoas que lidam com diversas manifestações artísticas e que não estão muito conhecidas, e que desenvolvem esse trabalho com tanto amor, com tanta paixão, como é o caso da Cláudia Borges, né? E é bacana saber disso, né? Acho que todos nós, porque eu também sou nordestina, sou de São Luís, tenho falado muito disso aqui, tem me dado um certo orgulho e de certa forma também trazer os meus pais para perto de mim, porque eles moram lá, os meus irmãos moram lá. E essa coisa da contação de história é muito bacana, porque na minha casa, eu lembro a minha mãe que contava essas histórias. E ela tinha essa coisa assim, mesmo do nordestino, de fazer brotar em nós uma certa esperança, uma alegria, uma coisa assim que vivifica a gente. É muito bacana isso que você fala, Cláudia, porque de uma certa forma a gente desperta no outro, né, esse desejo de viver, essa alegria, o encantamento. Isso. Gabi do Conta Gabi. Gabi, como é que foi esse teu encontro com a contação de histórias? Então, bom dia a todos os ouvintes, vocês que estão aí no Instagram, no Facebook, ouvindo a gente, né, meninas? Continuem. Continuem. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Muita história, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a Lene, né, pelo convite, por este programa, o DJ Coca por ter disponibilizado esse espaço para a gente falar de coisas como literatura, cultura, pintura, né, e arte, manifestação cultural é muito importante. Dizer que o Conta Gabi, o nosso canal no YouTube, apoia o programa, a gente divulga mesmo, porque coisas boas nós precisamos divulgar, né? Dizer também Claudinha, que a Claudinha, todo lugar que vai, a gente divulga o canal, e ela também. Nós chegamos aos 400 inscritos, né? Parabéns! Muito bom! E é uma história rapidinho, mas eu estive agora em Brasília, e eu fui convidada pela Câmara dos Deputados para dar uma palestra sobre escola do Legislativo, que é onde eu trabalho, eu sou servidora efetiva lá da Câmara. Mas quando eu cheguei lá, eles pediram para eu contar uma história. E tinha uma professora do Amapá, que conhecia o meu canal e usava na escola. Então, ela pediu para eu contar a história. Então, assim, é muito legal, né? Chegar longe, como que é interessante. Mas, então, como que as histórias entraram na minha vida? O meu pai, até assim, um certo idade, até os 10 anos de idade, eu lembro que uma vez por semana a gente tinha que sentar, e como nós éramos muito humildes, não tinha cadeira, todo mundo sentava no chão, e aí ele ia contar a história. E ele inventava história
porque meu pai também é nordestino. Como que os nordestinos têm essa coisa, né? Meu pai era de criação, né? O biológico. Mas ele era de Mossoró, em Natal. E ele tinha morado no Maranhão e em outros lugares. Então ele contava a história de Barra do Corda, da Mulher de Branco. Então ele contava várias histórias de Maria, que levava as mãos sujas de bolo para alimentar os filhos. Ia contando, Pedro Malazarte, então, os cachorros rompe-ferro, traga-boia e rompe-nuvem. Então assim, eram várias histórias. Uma vez por semana. E era muito bom. E eu só vim me perceber disso agora que eu sou contadora de história. Porque é isso que a Cláudia fala. Quando a gente começa a estudar sobre contação de história, porque contar história é inato a nós, né? Todos nós contamos histórias. Mas quando a gente para, né, Cláudia, para estudar, a gente começa a entrar num processo de por que eu conto história, né? Como é o meu processo mesmo? Essa questão da gente se investigar quando você está lendo sobre. E aí eu comecei a pensar por quê, né? E aí eu vi esse trajeto, que o meu pai fazia isso. Até uns 10 anos de idade, ele fazia isso. Contava história, e a gente adorava, tinha história que a gente pedia para repetir várias vezes. A gente morria de rir. Era muito interessante. Então começou aí com uma oralidade mesmo. E as cantigas de roda que eram muito presentes também. Cidade interiorana, então a gente brincava muito na rua. Aquela, Fanta laranja menina, que cor são elas são... Então eu lembro, a gente cantava muito essas cantigas de roda, brincava muito de essas brincadeiras tradicionais e tudo. Eu lembro que tinha uma cantiga de roda que toda vez que eu cantava, eu chorava porque eu achava tão triste. Era aquela assim, ela já sabe. Terezinha de Jesus. Ninguém queria ser a Terezinha. Ninguém. Coitada da Terezinha, gente, eu chorava tanto. Por que a Terezinha tem que cair, coitada? Então assim, eu chorava, sabe? Mas assim, eram brincadeiras, e o imaginário, o rio, a mata. Então assim, eu tive sorte de estar na Amazônia. Mudamos, minha mãe teve depressão quando eu era criança. Então assim, eu não tive uma infância assim, porque desde os 5 anos de idade eu tive que trabalhar, fazia carvão, vendia cheiro verde, cuidava dos meus irmãos, ajudava no sustento de casa, mas eu ainda conseguia brincar, né? Brincava de elástico, de subir em árvore, de cantar. Então, e eu sempre quis ser professora, então me acompanhou isso. E aí quando eu fiquei adolescente, e eu sempre fui de várias religiões, tá? Eu era da Batista, era do Candomblé, era não sei da onde, porque meus pais eram do Candomblé. E aí, quando nós voltamos para Marabá, aí fomos para o Vale do Amanhecer, e aí eu fui ser evangélica. E lá na igreja, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei com 11 anos, com 12 anos já me deram um carro para cuidar das crianças, que era a escola dominical, ensinar as crianças. E aí eu queria ensinar de um jeito diferente. Aí eu me vestia de criança, eu era criança na verdade, né? Mas mesmo depois já de adulta, eu me vestia de criança. E eu e uma pessoa da igreja, a tia Fátima, nós criamos um personagem, eu era arco-íris e ela era também uma palhaça. Nós duas éramos palhaças. Nossa, mas foi um Deus nos acuda, que nós éramos do diabo, que a gente ia pro inferno, essas coisas assim, os mais antigos. E vai, querendo ou não, incutindo assim, um temor na criança, né? Exatamente, mas era um sucesso, ela amava, porque a gente contava as histórias bíblicas, a gente já contava as histórias bíblicas de uma maneira diferente. Então a gente fazia contação das histórias bíblicas. E hoje em Marabá eu vejo na igreja evangélica, existe até a turma Kids, né? As mulheres todas vestidas de criança, personagens. Então a gente criou essa tradição em Marabá que não tinha, né? Nós até chegamos a começar a apresentar. Sempre sofrem, né? Sempre sofrem. Abrir caminho, né? Mas a gente não se importava não. Vinha as críticas, a gente ouvia o que queria e ia, né? Seguia adiante. E seguia adiante, e era muito bom. Mas aí, só que eu não tive acesso à literatura escrita, mas muito da oral, né? Isso é muito bom. Eu vim ter acesso à literatura escrita já no ensino médio com a professora de língua portuguesa, que foi quando eu tive certeza que eu ia ser professora de língua portuguesa, porque eu já sabia que eu ia ser professora. Aí, já queria desde pequena, eu vim para isso, sabe? Nessa encadernação, como dizem. Mas com a professora de Marinalva, eu moro até na 28, eu fui professora de português. Aí, olha, um abraço para as professoras, para essa profissão tão maravilhosa. Muito. É difícil? É muito difícil. É muito difícil, é árduo,
mas é onde tudo começa. Faz toda a Um bom diferença, professor, ele vai despertar o interesse no seu aluno, seja para qual área for. Se ele for um professor de química, ele vai despertar no aluno o interesse pelas reações, pelas combinações. Se for de língua portuguesa, Exatamente. essa é Faz toda a diferença. leitura, faz toda a diferença, né? E aí eu fui ser professora, comecei a dar aula. Mas aí o André foi para a Secretaria de Educação, para o Departamento de Formação, aí ele conheceu Marluce e Claudinha. Aí elas, é uma história longa, sai da biblioteca dos professores e foi para a Secretaria Pública. Aí eu queria levar meus alunos para visitar a biblioteca, porque eu soube desses programas da Biblioteca Pública Orlando Lima Lobo. Quando eu cheguei um dia lá para fazer agendamento, tava essa aqui e a Marluce em frente à biblioteca, debaixo de uma árvore que tem lá, contando a história para as crianças. Essa estava assim, ó. Que maravilha. Eu fiquei encantada. Parecia assim, sabe aquela música? Como uma deusa. Parecia elas duas assim, ó, contando história. Valeu, Gabi! Valorizou. Então, assim, a contação de história da literatura foi por causa dessas duas pequenas, Marluce e Gente, Claudinha, mas eu já o trabalho que elas fizeram. Mas a performance da Claudinha, eu vou te contar. Não é? Vocês precisam ver ela contando história. Gente, é fantástico. Fantástico. Então, eu fiquei encantada, né? Quando eu vi aquilo. E quando eu vi as crianças lá em casa, ficavam assim, ó. Sabe, né? E param pra ver, Isso, né? aí, e eu quem junto com interessa? elas. Aí voltava assim, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E hoje ela também faz a mesma coisa, ou bem melhor. Conta a Gabi, Olha né? só. Conta a Gabi. Conta a Então, Gabi. assim, elas orgulho foram as saber minhas disso, né? mães, né, da contação de história da literatura. E daí a professora Eliane foi formar um grupo de contação de história por causa do projeto de extensão da universidade. E aí ela me chamou para fazer parte do grupo. E a mulher de branco. Ah, é? Ela é a mulher de branco. Aí fica aqui o nosso alô especial para a professora Eliane. Eliane Ah, Soares. Caetano. Às vezes eu chamo ela aqui de Eliane Machado, Eliane Pereira, e hoje vai Eliane Soares. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, gente. E a gente vai deixar aqui em aberto e ao mesmo tempo já avisando, né, que nós já temos um projeto, tinha conversado com a Cláudia antes, da professora Eliane Soares, vir aqui para falar desse projeto, falar de como foi que surgiu tudo isso, né? Que hoje o programa é focar nessas duas meninas aqui maravilhosas, contadoras de histórias, mas isso tem uma história bem longa antes. Muito, e a professora Eliane Machado Pereira Soares virá aqui contar como foi que surgiu tudo isso, para falar em especial também da aprovação da lei que instituiu o dia 8 de outubro como dia do Dia do meu livro. aniversário, dia do nordestino também. Ó, nós aí na foto. O dia do livro no município de Marabá e as ações que agora elas são amparadas por lei que deverão entrar no currículo, Isso. né, municipal, no currículo de escolar mesmo, municipal. Gente, tem muita coisa aí. Vocês já viram que nós estamos só esquentando, né? Quero mandar um abraço aqui, olha, para Lúcia Sampaio, porque tá muito longe aqui de mim. E sabe, eu tenho mais dois aqui. Todo mundo aqui também. Preciso de um auxílio. Pois é. Lúcia Sampaio. Olá, bom dia, na paz para você também. O Rodrigo tem ali o sobrenome, mas eu vou dizer bom dia, galera da Lida, um abraço aí para você que está conectado conosco. E assim, daqui a pouquinho tem mais. Nós vamos fazer um intervalo bem curtinho, mas quero também mandar um alô especial antes desse intervalo para o Sérgio Beija-Flor, poeta. Eu já tenho falado do Sérgio Beija-Flor, né? O Sérgio Beija-Flor é o nosso patrocinador oficial do mês de novembro do Em Prosa e Verso. Muito obrigada por acreditar no nosso trabalho. Estamos iniciando aqui, já abrindo caminhos também, né? E eu tenho gostado muito dessa experiência, porque as meninas e todos que têm vindo aqui têm apoiado bastante. Eu também sou professora, não sou radialista, estou aqui me metendo no DJ Pop. O que eu estou fazendo? Mas eu estou aqui, firme e forte. E para conhecer o trabalho do Sérgio Beija-Flor, vai lá no Insta, procura como S Beija, para conhecer
a obra dele, ele é artista visual, ele mora em Munique, está lá, de lá, apoiando o nosso programa. Então, assim, vai lá e conheça a obra do Sérgio Beija-Flor. Ele é artista visual e tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu aqui, Lene Souza na bancada, volto já já com vocês. Web Rádio Líder, tá na web, é líder. Olá! Olá! Estamos de volta com o nosso Em Prosa e Verso, aqui pela Web Rádio Líder Marabá. Quem fala é Lene Souza e hoje nós estamos falando com a Gabi, do Conta Gabi, e a Cláudia Borges, falando um pouco da trajetória delas com a contação de histórias aqui na cidade de Marabá. Agora, nesse bloco, eu quero mandar um super abraço para os parceiros do nosso Prosa e Verso. Vai o nosso abraço especial para Guilherme Salles, lá do site de notícias A Voz do Pará, que tem nos incentivado bastante, divulgado nas redes dele. Enfim, muito obrigada, Guilherme, por esse incentivo, por essa ajuda. O canal do Conta Gabi, tá aqui a Gabi, também parceirona nossa, que está divulgando o processo e em cores. E Jeane Cantanhede, que está fazendo os flyers de divulgação do Em Prosa e Verso. Gente, muito obrigada, Jeane, tá lindo. Hoje o DJ Coca disse 2 pontos. Os flyers estão lindos. Verdade, Jeane, maravilhoso. Jeane Cantanhede aí no design, gente, super bacana. E aproveitando para anunciar que a Jeane está com uma super promoção, que ela está fazendo flyers, convites para casamento. Tem um kit e muito bacana. Daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre essa promoção para quem quer casar. E Jeane é design de primeira. Um abraço especial para o Pacheco, do programa do Pacheco, em Coroatá, no Maranhão. A Livraria Café, super parceiro também, que está lá no Insta, que está no Face. Você que quer conhecer um pouco mais da Livraria Café, entra lá no Insta, procura, o site está aberto, tem muita coisa bacana à venda lá. E a editora Literacidade, que também está dando esse suporte para o Em Prosa e Verso. Tem muita gente bacana aí nos ajudando, e aí nós estamos aqui falando e trazendo para você que está aí do outro lado, conhecer um pouco mais dessa efervescência. Essa tem sido a palavra-chave de quase todos os programas que a gente tem feito aqui na web, Rádio Líder, no Em Prosa e Verso, falando dessa efervescência cultural que tem em Marabá. E é verdade, a gente tem muita gente boa aí que ainda vai vir aqui para mostrar e falar desse trabalho maravilhoso que é desenvolvido aqui em Marabá. Gabi, conta, Gabi. Conta, Gabi. Olá, novamente. Vamos contar a história agora? Vamos contar a história, Gabi? Vamos. Lá no Conta Gabi tem várias histórias, lendas de Marabá, adaptações que eu fiz, né, narrativas através de coletas. E tem muitas histórias que eu amo mesmo, né? E a história que eu vou contar agora, ela tá lá no Conta Gabi, porque nós estamos no mês da consciência negra, né? E é um assunto muito importante também, o dia da tolerância, então já entra aí também a questão da tolerância com as diferenças, né? E a história que eu vou contar é uma história de origem africana, é o Coração do Baobá. O Coração do Baobá com o Gabi. Contam que há muito tempo, lá na África subsaariana, tinha, e ainda tem, na verdade, vários baobás. Baobás são árvores encantadoras, lindas. Elas são muito altas e têm um tronco muito largo. E os africanos, os moradores daquela região, eles ficavam impressionados, sem saber explicar por que aquela árvore era tão grande e ela armazena 137 litros de água. E olha que curiosidade, lá é uma região que é muito seca. E então, os griots, que contam histórias, são conselheiros, tinham várias histórias para explicar a origem dessa árvore.
E uma delas é a que eu vou contar agora, o coração do baobá. Vivia o coelhinho há muito tempo e os animais trabalhavam muito para sobreviver, principalmente naquela região. Um certo dia, um coelho, que era conhecido por ser muito gentil, estava trabalhando atrás de alimento para levar para os seus filhos. Passou o dia todo naquele sol quente, trabalhando, pulando de um lado para o outro para arrumar alimento. Até que em determinado momento o sol estava tão quente que ele estava tão cansado, procurou uma sombra para se abrigar. E ele encontrou o baobá, aquela sombra enorme. E ele chegou próximo ao baobá, se encostou e fechou os olhinhos. Ah, cansado que estava. E o baobá, com pena do pobre coelhinho, que estava tão cansado, fez com que os galhos balançassem, fazendo uma brisa suave. Ai, que amenizou o calor do coelhinho. O coelhinho ficou tão grato pelo que o baobá tinha feito, que agradeceu, dizendo: ó, grande baobá, muito obrigado por essa sombra que me abriga, por essa brisa que alivia o meu calor. O baobá ficou impressionado, porque há muito tempo os viventes tinham perdido a gentileza, a delicadeza e a gratidão. Ele ficou tocado pela gratidão do coelho. E o coelho disse: muito obrigado, grande baobá. E olhando para cima, o coelho viu as frutas do baobá, pareciam tão suculentas. Ele disse: ó, grande baobá, que me dá sombra para abrigar, que me dá brisa para aliviar o calor. Será que essa fruta é tão gostosa assim? E o baobá, tocado pela gentileza do coelho, balançou o galho e fez com que a fruta deslizasse até chegar aos pés do pequeno coelho, que devorou a fruta com toda a rapidez. A fruta estava deliciosa, saborosa, muito gostosa. E o coelho disse: ó, grande baobá, muito obrigado pela sombra que me abriga, pela brisa que alivia o meu calor e por esse fruto tão gostoso que amenizou a minha fome. E o coelho disse: mas baobá, grande baobá, dizem que o teu coração é grande. Será que o teu coração é tão grande assim mesmo? E o baobá, tocado na sua vaidade e também pela generosidade e gratidão do coelho, quis mostrar para o coelho o seu coração. E há muito tempo, na verdade, nunca tinha mostrado para ninguém. Abriu uma fresta bem no meio do tronco e começou a abrir, saiu uma luz de dentro. O coelho se aproximou e viu que dentro tinha vários tesouros jamais vistos pela humanidade, joias preciosas, moedas. Era assim de encantar os olhos. E o baobá, todo alegre, abriu seu coração para o coelho e disse para o coelho que ele poderia pegar algumas peças. O coelho entrou, escolheu dentre todas as peças uma linda joia para sua mulher e levou para casa. Ao sair do coração, ele disse: ó, grande baobá, muito obrigado pela sombra que me abriga, pelo vento que ameniza meu calor, pela fruta que saciou minha fome e por esse presente que agora levarei para minha mulher. E saiu saltitando. Chegou em casa, deu para a mulher. A mulher, a primeira coisa que fez a coelhinha foi sair na rua, exibindo a grande joia que o marido tinha dado. Quem era a vizinha do coelho? A hiena. E a hiena, nossa, todo mundo sabe, né, gente, que hiena é bicho invejoso. A hiena quis logo saber onde ela tinha conseguido uma grande joia daquela. E ela falou que o marido dela tinha trazido. Ela foi até o coelho, a hiena, querendo saber tintim por tintim o que tinha acontecido. Aí o coelho foi e contou a história. Mas só que a hiena é tão apressada, tão ansiosa, que mal esperou o coelho terminar de contar. Saiu logo, correndo para fazer os passos. Andou, circulou pela savana, e encostou no coração do baobá e disse: ai, que calor, como estou cansada. E o baobá, que ainda estava tocado pela gentileza do coelho, balançou os galhos para a brisa. Ela disse: ah, essa brisa é muito boa, mas eu queria mesmo aquele fruto que está lá em cima. Será que ele é tão gostoso assim? O baobá achou um pouco estranho, mas ainda tocado pela generosidade e gentileza do coelho, derrubou a fruta para que a hiena comesse. Ela nem comeu. Disse: essa fruta parece muito boa, mas será que o seu coração, disseram que o seu coração é grande? Será que é tão grande assim? O baobá, agora, feliz porque abriria seu coração para todos os viventes, abriu a fresta do coração. Mas a hiena, que é tão invejosa e ansiosa, gananciosa, começou a arranhar o tronco do coração do baobá. O baobá ficou tão assustado que fechou o coração para sempre, com a hiena do lado de fora. A hiena não conseguiu pegar nenhuma moedinha sequer. E o baobá
escondeu o coração dentro de uma casca grossa para sempre dos viventes. E também fez com que todas as suas folhas caíssem. E hoje o baobá vive só com galhos e folhas secas, sem frutos, e não abre o coração para ninguém. E é por isso que dizem que até hoje as hienas vivem por aí, caçando cadáveres e revirando cadáveres para encontrar o coração que ela nunca vai ver. E o baobá se fechou para os viventes para sempre, até que encontre novamente um ser tão gentil e grato como o coelho. Oh, gente, olha só que fofo, né? Olha só, essa história, como é que eu vou dizer? Essa e outra você encontra lá no É canal. dedicar, vai encontrar lá no canal da Gabi, que tem essa e várias outras histórias. Mas o que eu queria dizer, assim, porque eu fiquei até um pouco emocionada, porque tem uma pessoinha que disse assim: olha, eu tô sabendo que você tá lá no Em Prosa e Verso, lá na Web Rádio Líder, e eu vou ficar conectada, vou ficar lá ouvindo, porque eu quero ver você falar pra mim, mandar um alô pra mim. Então essa história vai pra Cíntia, Silmara Cíntia, professora de inglês lá do CM Rio. Beijo, Silmara. Para você, com muito carinho, e que saiu divulgando. Olha, ela tá fazendo programa lá na Web Rádio Líder. Ela tá acreditando mais em mim do que eu mesma, mas tudo bem, é assim, faz parte. Para você, querida, um grande beijo, que tá esperando o pequeno Arthur, que já felicitei, mas não, é sempre em tempo de dizer que você tenha um bom parto, que o Arthur venha para alegrar mais e mais a sua família, e a gente aqui ansioso para conhecer o rostinho dele, né? Então vai aí esse beijo especial para Silmara Cíntia e para todos os colegas e demais profissionais da educação que trabalham comigo lá no CM Rio Tocantins. Cláudia, não vai fugir não, Claudinha. Tô tão encantada com a minha amiga Gabi. Tava lá na África, peraí, voltei. E ela falando do baobá, eu me lembrando do Pequeno Príncipe, Sim, né? as memórias afetivas, né? Isso, lá no P612 e lá no asteroide todo cheio do baobá, né? Destruindo. E ele saiu nas andanças dele e o planeta dele foi tomado pelos baobás. Né? Então, enfim, são as memórias realmente afetivas. A gente vai lembrando das histórias. Claudinha, quem conta um conto aumenta um ponto. Como é que é essa história? Conta pra nós também. Eu vou falar o segredo pra vocês, gente. Gente, o meu segredo e o segredo de um bom contador de história é saber ouvir histórias. Se aproxime das pessoas que gostam de contar. Daquele parente da família que gosta de aumentar a história na hora do almoço. Essas pessoas são muito sábias. E elas sempre trazem metáforas nas suas falas, né? São essas figuras de linguagem que vai dar sentido para a nossa vida. E pensando nisso, eu trouxe uma história de um senhor chamado Professor dos Reis. Ah, querido dos Reis. É porque eu gosto de trazer as pessoas assim como ele, sabe? Porque tem uma memória afetiva muito interessante do tempo do grupo Tangará, aqui na escola Jonatas Atias, onde eu estudei, né, na Folha 16, estudei no Salomé de Carvalho, na Folha 16. E eu sempre admirei o Professor dos Reis pela sua beleza, seu jeito de dançar, né, o grupo. Então, quando eu passei no mestrado, eu passei com um projeto chamado A Performance do Contador de Histórias Contemporâneas. Só que naquele momento eu ainda não tinha desenhado quem vai ser as pessoas que eu vou entrevistar, mas eu tinha certeza de alguém, Professor dos Reis, que foi o grande contador de histórias na nossa escola Jonatas Atias, na Folha 16. Né? E então eu encontrei a casa dele, lá na Velha Marabá, eu fui com a Gabi, né, e a minha amiga Jéssica, e o esposo dela para filmar. E aí a gente conversa vai, conversa vem, e ele contou uma história. Gente, eu tenho que compartilhar essa com vocês. Porque ele é o nosso griot, né? Um dos nossos griots aqui de Marabá. Que é essa pessoa que guarda essa memória, né, de Marabá, afetiva de Marabá, memória cultural. E essa história vai para você, querido Professor dos Reis, que eu sou super sua fã. Adoro te visitar e ouvir histórias. E é o Professor dos Reis também tá como uma historinha sobre Marabá, um livro de histórias, de memórias sobre Marabá, que está aí no forninho, já está quase todo já pronto.
E aí vai ter uma coisa assim muito bacana para quem gosta de ler, para quem gosta de saber realmente dessas histórias afetivas, né, Claudinha? Que o professor do Reis tem para contar, tem muita coisa boa mesmo. Era uma vez uma família tradicional de Marabá. Essa família tinha um filho, e esse filho ia completar 18 anos. Então a mãe organizou um grande jantar. Convidou todas as pessoas ilustres de Marabá. A festa rolou, muita comilança, muita dança. Quando acabou a festa, o filho chamou a mãe e o pai. Mãe, pai, completei 18 anos, sou um homem feito. Prepara meu cavalo. Mamãe, prepara aquele arroz com banana, aquele frito que só a senhora sabe fazer, que eu vou partir amanhã às 5 horas da manhã. A mãe ficou chorosa. Não, meu filho, não faça isso. O pai, mostrando uma certa... Não, se quer ir, vá. E que vá logo. E aí, a mãe acordou cedo, fez aquele frito, colocou na lata de leite ninho, fechou a lata. O menino preparou o cavalo. E a mãe chorosa, e ele partiu no cavalo com a sua lata de frito e um cacho de banana. Começou a andar, até que ele avistou de longe uma árvore grande, imponente, e embaixo da árvore tinha uma senhora. E a senhora estava desesperada, gritando, socorro, alguém ajude. Era um vilarejo simples. E ele olhou para a lata de frito dele, estava meio que vazia, as bananas estavam acabando. Então ele desceu com o cavalo. O que foi, minha senhora? Não posso ajudar? Oh, meu filho, foi Deus que te mandou aqui. O que foi? Eu pedi um sinal do Senhor e esse é o sinal. Diga-me, como é que eu posso ajudar a senhora, dona? Entre aqui. Quando ele entrou na casa, a moça estava lá. Ai. Estava sofrendo das dores de parto. E a mãe, meu filho, pelo amor de Deus, eu pedi a Nossa Senhora de Nazaré que mandasse um sinal. E você foi o sinal, minha filha quer parir, não sai o menino, pelo amor de Deus. Aí, calma, senhora. Prepare meu frito. Faça um frito bem gostoso para mim. Pegue também uma caneta, uma folha de papel e um barbante. A senhora, mas para quê? Faça, minha senhora. A dona foi lá e pegou o papel e pegou a caneta, fez cara de doutor. Anotou alguma coisa no papel, dobrou em vários pedaços, dobrou. Fez tipo um amuleto. Pegou uma barbante, fez um cordão. Entrou dentro do quarto, botou o cordão no pescoço da moça. Passou 5 minutos. Ué! Gente, nasceu o bebê. Dona Nazaré, minha Nossa Senhora, vou fazer uma promessa. Ele vai de anjinho, a mãe vai, então vai de anjinho. Minha Nossa Senhora, fala pra ele, minha Nossa Senhora. Meu filho, como é que você fez? Olha o seguinte. Ninguém pode ler o que está escrito nesse cordão. Mas você vai ter que morar aqui no vilarejo, porque tem muita mulher que quer ter filho e não consegue na hora, hein, meu filho? Pelo amor de Deus, você não vai embora, não. Não, tia. Cadê meu frito? Tá aqui. Toda vez que tiver uma mulher que quiser ter bebê e na hora não sair, não conseguir parir, a senhora bota o cordão no pescoço. Mas não pode ler, hein? Tá bom, meu filho. Como é o seu nome? Jerônimo. Jerônimo é o nome do meu neto, valeu, Nossa Senhora, Jerônimo nasceu. Jerônimo partiu com seu frito e foi de vilarejo em vilarejo. E toda vez que nascia uma criança que não conseguia nascer, colocava o cordão e nascia Jerônimo. E assim foi por várias gerações, né? Até que um dia, uma das mulheres, muito curiosa, resolveu ler o que tinha escrito no cordão. E adivinha o que estava escrito no papel do cordão? Adivinha, Coca? Eu estando com meu bucho cheio, e meu cavalo também, que quiser parir, que para. Então, já que hoje é de tradição oral, nada melhor que trazer uma história dessa, né? Que o professor dos Reis contou pra gente. Eu não consegui contar com tanta maestria como ele conta, ele usa o gesto, ele faz... pediria mais tempo, né? Mas é um mergulho, né? Segundo ele, essa história aconteceu em 1940. A mãe dele era uma das funcionárias da casa dessa família rica, né? De Marabá. Olha, muito bem, parabéns. Gente, quero mandar um abraço especial hoje para Sara Farias. Ei, Sara, amiga lá do Literartes. Curso de letras, 2003. Do Literartes.
tem um programa aí para incentivar a leitura e ela dá várias dicas, ela faz comentários de muitas obras literárias brasileiras, muita coisa bacana mesmo. Agora, a de ontem a gente assistiu, né, Gabi? Ela falando sobre Dois Irmãos do Milton Atum. Parabéns, Sara, muito bacana mesmo o programa, muito bom. Muito bom incentivo. mesmo. Já compartilhei também, muito bom. Isso, muito bom. Gente, não terminou ainda não, ainda tem mais. Gabi, como é esse teu trabalho no Conta Gabi? Como é esse teu projeto? Como foi que surgiu o Conta Gabi? Então, no início do ano, nós temos sempre no mês de março a data, dia 21 de março, é o Dia Mundial, o Dia Mundial do Contador de História. E aí, nós tivemos a ideia, porque nós fazemos parte do Historiarte, de gravar alguns pequenos vídeos de cada integrante do Historiarte, falando um pouco o que é contar história, né? Como que eu sempre que, meu Deus, queria colocar o microfone lá longe. Ô, louco, É ao vivo, É ao vivo, pois é, gente, desculpa. Quem sabe faz ao vivo. Então, aí nós fizemos um vídeo, né? Colocamos o André pra trabalhar, porque ele editou os vídeos pequenininhos, coitado do André, sempre com nossas ideias malucas, né, Claudia? Ele que paga o papo. E um abraço pro André. O André Vianello. Vianello, que daqui a pouco ele vem Grande profissional. pra sair. Vai falar da Ótimo, obra dele, né? Vai falar E o no amor sala da de Gabi leitura. também. É o amor da Gabi. Não vou nem contar pra ninguém, só pra Segredo. você que tá aí. Segredo. Ele vai contar aqui mais tarde no sala de leitura. Ele vai falar do Mistério Mistério da Arte, que é o livro dele. Mas isso aí a gente vai deixar pro André falar. Então, aí nós fizemos esses vídeos. E aí, em um desses vídeos, eu tava pedindo, né? Eu fiz contando a história. É uma história que as crianças adoram, que é da Pequena Bia. É uma música da Bia Bedran, e aí eu peguei e fiz uma narrativa pra música e canto junto com a música. Que ela perde o anel no mar. Na verdade, não é Pequena Bia. A história é o anel... Ciranda do Anel, que é uma música. E aí eu criei a narrativa com a Pequena Bia. Tem uma bonequinha que eu ganhei de presente, e aí eu faço. Mas então... E aí, várias pessoas assistiram e muita gente já ficava me pedindo dica de que livro comprar pro filho, né? Por que eu não fazia, contava história no celular e mandava para elas colocarem à noite pros filhos, várias amigas. E aí, gostaram do vídeo que eu fiz, né? Disseram que ficou muito bom, a Claudinha, a Andréa Cos, lá de Belém, a Sônia, a Gisele Ribeiro, a professora Eliane, várias pessoas falaram que estava muito bom. E aí a Sônia falou assim, Gabriela, tu tem muito jeito com a câmera e tal, né, deveria... Por que vocês... Aí as meninas começaram a falar, por que não faz um canal no YouTube? E a Sheila e a Claudinha, tudo falando. Meu Deus, canal no YouTube? Como assim, né? Às vezes a gente acha bem distante. Estranho, Estranho. Mas aí eu falei, por que não, né? Aí fui amadurecendo a ideia, de março até julho. Aí em julho, estávamos de férias, sem fazer nada, eu, André e eu. Eu falei, por que a gente não grava para testar? Aí gravamos. A gente gravou com o celular, aí a imagem ficava assim pulando, porque eu me movimento muito, mas aí tá, gravamos. O primeiro vídeo, inclusive o primeiro vídeo que eu contei, eu fiz questão de ser a primeira história que eu contei como contadora de histórias, assim, que eu me percebi como contadora de história, que foi Carne de Língua, que também é um conto de tradição africana da oralidade, né? E aí eu contei. E aí, nossa, foi um sucesso, assim, foram 120 visualizações no primeiro vídeo. Nossa, que bacana. Muito mesmo. E aí o André, que ele é muito perfeccionista, não, Ney, vamos ter que arrumar uma câmera, que essa imagem não tá legal. Aí não tinha câmera para vender em Marabá, e a dele ele tinha dado de presente pro sobrinho. Aí nós compramos uma pequena câmera, só que ela é olho de peixe, a imagem fica assim, meio oval. Fomos gravando com ela. Aí uma amiga disse que tinha uma câmera e queria vender, por um acaso, assim, nada é por acaso, na verdade. Aí o André, nossa, falou pra mim, eu falei, André, tem uma câmera tal, muito boa. Aí a gente comprou essa câmera dela, e aí estamos gravando com ela. Então surgiu do incentivo dos amigos, né, de que eu tinha jeito pra... Amigos e fãs, tá? Amigos e fãs, verdade. Eu tinha jeito com a câmera, então assim,
eu fui fazendo timidamente, o canal tá ganhando corpo ainda em formato, né? Porque a gente vai aprimorando a cada passo, ouvindo dicas mesmo. A Claudinha mesmo me deu dica, teve uma história que eu contei que ela falou que tava muito Bia Bedran e não eu. Então a gente vai ganhando, vai ouvindo as orientações dos amigos, as sugestões, né? E assim, eu tô gostando demais desse projeto, assim. Por exemplo, esse dia. 1 milhão de inscritos, gente, a nossa intenção. Olha aí, gente. O Bento, filho da Lene, disse que são 8 milhões até o final do ano. Que tá... As crianças são maravilhosas. Não tá bom, gente. Por favor, aí, agora, para Conta Gabi. No YouTube. Deve lá. Compartilha, vai lá ver as histórias da Gabi. Realmente são muito boas. E detalhe, Lene. O programa, o canal, na verdade, é o primeiro canal de contação de história do Norte. Não tem no Norte contação de história no YouTube. Tem muito no Sudeste, né? Vários grandes contadores. Mas assim, no Norte eu sou a primeira que tem um canal no YouTube com contação de histórias. E é bacana isso, Gabi, porque além de fazer uma coisa que seja nossa, né? Trazendo os mitos, as lendas que são típicas, próprias da região amazônica, né? Essa vivência amazônica. Isso é muito bom. E a gente percebe assim que há uma necessidade, há um público para isso. E a criança que existe em mim, que existe em você, que dá para todos os pitocos que vivem dentro dos adultos. É muito bacana isso. Isso mesmo. Então, acho que quem não gosta de ouvir uma boa história? E os adultos gostam, né, Claudinha? Os adultos, eles ficam assim, ouvindo, sabe? Porque tem pitoco dentro deles, né? Tem sido fantástica a experiência. Eu tô gostando muito mesmo de fazer o canal, né? E aí a gente tem uma mascote que eu adoro coruja, amo coruja de paixão, e aí tinha que ser. Aí as meninas falaram assim, por que não coloca coruja pra ser a mascote? A Shirley, uma amiga nossa, que mora aqui na 16. Aí eu falei assim, é mesmo, vou colocar. Aí colocamos como mascote e propomos a eleição, e aí ganhou o nome Flor Bela, que é de uma poeta, né? E aí ficou Flor Bela, é a nossa mascote. E aí nós temos a mascote em boneco. Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca, exatamente. Uma homenagem a Flor Bela Espanca. Exatamente. Português. E já esgotaram os bonecos. Olha que maravilha. As bonecas da Flor Bela. Tem uma intenção, né? Ele tem uma intenção que é ajudar uma adolescente que faz para se manter os estudos e tudo mais. E aí eu compro dela para revender, para ajudá-la. Porque ela é Lori Feltro, lá no Instagram. Ela faz cada trabalho bonito. Ela fez o Pequeno Príncipe pra mim, muito detalhista, muito perfeito, assim. A qualidade do trabalho é muito boa. Então agora, o canal tem um mascote, a Flor Bela, e quem fez foi a Lori Feltro, que tá lá no Instagram. Você pode colocar @Lori Feltro, vai encontrar os trabalhos que ela faz. Essa adolescente muito, muito especial, né? E faz cada trabalho bonito. E assim, o projeto do canal é que... E a gente vai colocando... agora no YouTube a gente teve O Que Fazem os Pitocos, né? Com sucesso. A gente entrevistou inclusive o filho da Claudinha, o Arthur, que também é contador de histórias. Muito fofo. É um menino da hora. É um pré-adolescente da hora. Da hora, né? É um pitoco da hora, que tem a mentalidade de 10 anos de idade, que ele diz. Tem só 8, mas tem a mentalidade de 10. Muitas crianças têm da mesma... A Maria Clara, a Radassa, a Júlia. Então, assim, ainda tem um monte de pitoco querendo ser entrevistado, inclusive o Bento, o filho da Lene também. Então, assim, tem feito muito sucesso e eu estou muito feliz por estar levando as histórias. E eu digo assim, são histórias que moram nos livros e as histórias que moram dentro das nossas memórias. Eu lembro bem, a gente era pequena, a gente sabe que criança gosta de rir à toa. E lá na minha casa, na minha família, a minha mãe sempre tem aquela coisa de... Porque nós somos 8 irmãos. Família nordestina em geral é bem grande, né? E a mais velha. Então a gente vai registrando mesmo essas coisas. E a minha mãe gostava de contar da história do sapo. Ia ter uma festa no céu, todo bicho tem que se arrumar, botar a melhor beca, você sabe, toda aquela ênfase, né? A performance. Para que fossem arrumados todos os bichos para a festa no céu. Essa história tem lá no Conta Gabi também. Também, olha só. Mas o que era mais engraçado é que todo mundo se arrumava e ela dizia assim,
Diz pro rei da floresta avisar para todo mundo. Anuncia que vai ter a festa no céu. Aí todo mundo, oba, vai ter festa. E o sapo, oba! E abre um bocão bem grande. Aí ele corta a graça do sapo e diz, só vai quem tem boca pequena. E ele, justo. E eu tenho uma versão dessa aí que ele fala assim, mas só vai quem tem boca pequena. Aí o sapo falando assim, coitadinho do Jocorã. É muito bacana isso, né? Faz parte mesmo desse imaginário mesmo infantil. E viva a oralidade, Viva a né, gente? oralidade. Viva a oralidade, a nossa ancestralidade, né? A nossa africanidade. E os nossos griots, nossos velhos, nossos que contam histórias, nossos indígenas. Assim, a gente, pra mim é um maior orgulho levar as nossas histórias, assim. Nossa, eu tenho muito orgulho de ser da Amazônia. Sabe? Que bom. De estar na Amazônia, de ter sangue nordestino, indígena, africano. Eu acho que isso que é a nossa potencialidade. Muito bem. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo e quando a gente volta com a Claudinha também falando desses projetos que ela desenvolve com contação de histórias. E eu quero anunciar esse programa com muita alegria, que ele é patrocinado pelo Sérgio Beija-Flor Poeta. Você encontra as obras do Sérgio lá no Insta como @sbeija, vai lá, procura. Você vai gostar muito da produção dele. É um artista brasileiro que vive em Munique, na Alemanha, mas que está aqui conectado conosco, nos incentivando. E aí vai lá, vale a pena conhecer, um trabalho muito bonito. Eu queria, antes desse intervalo, mandar um abraço para a escola Jonas Pontes da Tias, que a Claudinha mencionou aqui. Eu trabalho lá também. Escola de coração. Um abraço. Teve a Sheila Liz ainda, gente. Olha só, a Cíntia tá ao vivo agora. Olha, as meninas que a gente mandou beijo, Cíntia, pra você. Tivemos tecnologia industrial juntas na UEPA. Olha só, todo mundo se conhece, todo mundo conectado aqui na Web Rádio Líder Marabá. Então, um abraço aí para a Escola Jonatas, para minha gestora Vera Frois, para todos os meus colegas de lá, um forte abraço. Também, mais uma vez, lá para o CM Rio, Tocantins, para as minhas gestoras, a Ellen Nid, Val Guilherme e a Elzivan. Super beijo. A gente vai o Padre Cícero, São Félix, está ouvindo a palavra. Ó, Padre Cícero que está no São Félix. Amor e Caldas na Folha 27. Amor e Caldas na Folha 27. Amor e Caldas na Folha 27. Um abraço para vocês que estão conectados conosco. Beijo, Cíntia. Já a gente volta. Web Rádio Líder. Tá na web, é líder. Vocês vão falar. Web Rádio Líder. Tá na web, é líder. Olá, estamos de volta com o nosso Em Prosa e Verso, falando hoje de contação de histórias. Estamos falando com Cláudia Borges e Gabi do Conta Gabi. Hoje, nesse dia muito especial, né, que é o dia da tradição oral. E aí casou tão bem, né, meninas? Eita, a gente já até falou isso aqui. Muito bom mesmo. E aí eu quero mandar um beijo para Begna Lima, que é minha colega de trabalho. Tá sempre ali me incentivando. Begna, super carinhosa comigo. Muito obrigada pelo incentivo. Quero mandar um alô para a Aline Pinheiro, uma amiga nossa que tá dodói por esses dias, né? E a gente aqui mandar um abraço para você, viu? Que a gente tá aqui em pensamento, pensando em você, viu? Que você se recupere logo. E as meninas estão aqui. Nós já comentamos, falamos sobre você, para você ver o tanto que você é especial, tá bom? E, gente, a gente vai voltar com a Cláudia Borges agora, contando sobre os projetos que ela desenvolve aqui na cidade de Marabá com a contação de histórias, não é, Cláudia? Então, compartilhar com vocês aqui as minhas experiências, né? Desde quando eu comecei o mestrado em 2018, eu tenho estudado cientificamente o que é contar histórias. E eu afirmo para vocês que todos nós somos contadores de história. Depois de ler vários teóricos, estudiosos da área, a gente percebe que o grande contador de história, como eu falei anteriormente, é quem sabe, quem se deixa, quem se permite ouvir histórias. Deixar a história entrar dentro de você.
E à medida que você faz esse exercício de saber ouvir o próximo, você também acaba tendo uma maior tolerância com as diferenças. Porque você conhece as histórias, você se conhece e, portanto, você respeita o próximo. Então, para mim, as histórias entrou na minha vida, como eu falei, no seio familiar, com os meus pais, com os meus parentes nordestinos. E nós escolhemos Marabá para ser a nossa casa. Meu pai e minha mãe veio para cá na década de 80. Eu não nasci aqui, eu já vim fabricada com eles. Andaram, digamos, os Brasis, né? Que o Brasil é formado por vários Brasis, né? E eu coloco isso na minha dissertação. No primeiro momento eu faço uma apresentação que chama-se Memórias de uma Contadora, que eu vou buscar a essência da minha forma de contar. E eu entendi que eu conto com o jeito nordestino de ser, com essa forma de lidar com as dificuldades, com as diferenças, e também tenho a amazonidade dentro da minha literatura, da minha escrita, da minha forma de se expressar, essa forma visceral, essa forma úmida, né, que é ser marabaense. Eu sou marabaense de coração, porque foi aqui e é aqui que eu faço a minha história de vida. E para ser um bom contador de história, você tem que se conhecer, se amar e se permitir viajar nas histórias, não só suas, mas das pessoas que passam pela sua vida. Então, quando eu me permito contar uma história, eu estou trazendo a voz do meu ancestral, estou trazendo as experiências de pessoas que passaram na minha vida e me constituíram enquanto ser humano. Então, para mim, antes de falar qualquer projeto, eu queria dar uma salva de palmas para todas as pessoas anônimas que contam história todos os dias e faz a nossa vida ser melhor, ser mais bonita. Existem dificuldades, existem muitas tristezas na nossa vida, mas também existe muita alegria. Porque tem pessoas que trazem no seu coração, na sua voz, no seu corpo, nos seus gestos, expressam isso, a resiliência através das histórias. Então, quando eu leio um bom livro, quando eu sinto uma personagem, que eu vivo aquele drama, até mesmo uma cena de novela, ou a cena de um bom filme, uma boa música, eu resgato valores que estavam adormecidos. E como a Lene falou no início do programa, sobre a tolerância, né, o dia da tolerância também, por que o ser humano deixou de ser tolerante? Porque ele não se conhece. E quando ele se conhece, ele quer seguir um padrão que dizem que ele deve ser. E as histórias mostram justamente o contrário. A jornada do herói é quando ele tem um percurso, ele se aceita, ele vê os seus defeitos e a partir dali ele começa a trabalhar os seus defeitos. Então as boas histórias sempre têm, para mim, essa pegada. E esses projetos que eu tenho feito em Marabá começam na minha casa. Quem são, assim, as pessoas que eu conto história? Meus filhos. Antes de levar a história para o palco, ou a história para debaixo de uma árvore, ou a história para alguém, eu conto primeiro para meus filhos. Eles são os críticos literários que eu tenho em casa. Eu conto para eles, eu leio para eles. Então, o Arthur, ele é o meu grande professor. As crianças são professores, as crianças nos ensinam todos os dias. E eu queria dizer para vocês que eu trato as histórias como brinquedos. É para se divertir, é para vivenciar. É uma experiência única e democrática. Quando eu conto uma história, eu lanço uma semente. Cada território, cada coração acolhe do seu jeito. E a partir dali fazem outras histórias. Então, na minha opinião, o contador de história, ele faz pontes. Ele abre portais, ele abre janelas. Mas quem vai criar as imagens, quem vai dar força e quem vai perpetuar essa história é os ouvintes. Então eu tento sempre manter esse elo, essa conexão com o outro, sentir o outro, viver a história naquele momento. É sair do tempo cronológico, é sair daquele espaço limitado e ir lá para a África, como a gente foi com a Gabi. É você se permitir, é sonhar de olhos abertos. Ouvir uma história é sonhar de olhos abertos. Então, para mim, o contador de história é um ser brincante. Ele é um homem ludens, ou seja, ele é um homem lúdico. Ele sai desse sistema capitalista que tem que seguir regras e normas e cria suas próprias regras, suas próprias histórias. E é isso que me mantém viva contando, porque eu não fiquei rica contando história, né? Nem vou ficar, né? Mas eu tenho uma riqueza que é o mais profundo para mim. Eu me conheço e amo as pessoas que estão próximas de mim. Eu sempre quero dar esse presente. Para mim, a história é um presente.
Quando eu conto, eu estou presenteando outra pessoa, eu estou compartilhando, estou compactuando com a outra pessoa. Então, é um momento único de encontro, a gente se encontra. E assim na sala de aula também eu faço, sou professora de literatura numa escola particular daqui do município. Toda aula para mim, gente, é um encontro. Eu preparo a aula, eu sonho aquela aula, eu imagino aquele momento com os meus alunos. Então, para mim tem que ter afetividade e efetividade. Tenho um planejamento, mas estou preparada para o que vai acontecer. Porque para mim dar aula também é esse momento do encontro. O encontro tem coisas inesperadas. Você tem que estar preparado. Sempre surge uma surpresa, Sim. né? E nós, contadores, podemos falar isso. A gente prepara uma performance, a gente prepara as histórias. Como o nosso tema hoje é literatura infantil, literatura para crianças, né? A gente falou no início que literatura é para todos, independente de faixa etária. O pitoco que mora no coração de cada um, como a Gabi sempre fala. A gente prepara tudo, mas a performance é aqui e agora, né? Então, é naquele momento, as histórias estão lá, voando. Tu vai estar sendo a porta-voz de uma, mas enquanto isso está fomentando outras histórias dentro do coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Até mesmo aquelas que se mantêm fechadas, elas vão imaginar alguma coisa, elas vão sonhar alguma coisa, vão relembrar, rememorar. Então as histórias têm esse papel. Os projetos que eu atuo atualmente é sendo voluntária do programa Marabá Leitora, sempre participo com a professora Marluz Caetano. Eu fui uma das idealizadoras com a Marluz Caetano em 2013, quando eu estava à frente do processo da biblioteca do professor, que infelizmente foi fechado, depois foi para a biblioteca Orlando Lima Lobo. Também faço parte do programa do grupo Historiarte, com a professora Eliane Soares, e a minha pesquisa de dissertação, nossa dissertação agora que eu estou terminando, já qualifiquei, graças a Deus, né? Na Unifespa, o meu orientador, Alixa, tá aí, mando um abraço para ele, que tem muita paciência comigo. Obrigada, professor. O meu orientador, nós temos feito esse trabalho. Eu pesquiso as meninas que contam história e me pesquiso também ao mesmo tempo, então é meio complicado, às vezes, até separar da pesquisa e escrever sobre as meninas, né? Acompanho o grupo do Historiarte e acompanho o grupo Marabá Leitora, gravando as performances, tirando foto, fazendo entrevista. E as entrevistas são entrevistas de histórias de vida. Elas contam como o percurso criativo dela até chegar no que é ser a contadora de histórias que elas são hoje. E aí, Lênia, eu descobri uma coisa. O título era Performance Contador de História Contemporânea. E depois de várias entrevistas, eu descobri que são mulheres que contam histórias em Marabá. Né? Então são as mulheres que fazem a diferença, tanto no âmbito educacional, nas salas de leitura, que são maioria mulheres, quanto também no próprio grupo Historiarte. E a outra descoberta é que as histórias que elas contam são mulheres protagonistas. Somente as lendas, daqui a Gabi, que faz a Mulher de Branco, né? Que é uma lenda maravilhosa. A Shirley dá o corpo e a voz para a Porca de Bopes. Nós temos também a Marluz Caetano, que dá voz também para a Matinta Pereira. A professora Evilângela também faz eventualmente, as duas fazem, né, a Matinta Pereira. E tem outras, né, que também aparecem no Historiarte, que eu fui analisando, nossa, e a própria cidade Marabá feminina. Então eu fiz tudo isso na minha pesquisa. E aí a minha pesquisa é formada por uma colcha de retalho. Eu usei a metáfora da colcha de retalho para dar precisão para esse hibridismo cultural que é Marabá. Cada moça, cada mulher contadora é um retalho. E aí esses retalhos eu costuro e formo essa grande coxa de retalho que são as contadoras de histórias de Marabá. Mulheres que contam histórias, e foi isso que eu levei para o festival Paralê, que a Lê tem para comentar, né? Para comentar sobre o Paralê, porque isso. Assim, foi uma festa literária que aconteceu em Belém, né, a capital daqui do estado do Pará, e que vocês foram representando, né? E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso. Como foi essa experiência de ir até o Paralê e mostrar esse trabalho desenvolvido aqui na cidade de Marabá? Bom, o convite veio porque eu faço uma pós-graduação, além de fazer mestrado, eu faço pós-graduação de contação de história e mediação de leitura, que é promovido pela ESAMais, um sábado e um domingo por mês. Os professores vêm de Belém, então a professora Sônia, já tinha comentado com ela sobre a minha pesquisa, todo mundo estava percebendo que eu estou meio assim, sofrendo, né? Faz parte, né? As leituras também não só são lindas e agradáveis, tem as leituras teóricas pesadas, né? Maçantes.
E eu tô nesse momento, tava naquele momento de leituras maçantes. Então elas começaram a ficar preocupadas, tá bem, tudo bem, tá tudo ótimo, né? Aquele momento que a Claudinha tá muito quieta, não dormia no estudando, né? Morrendo, né? Sufoco. Enfim, a professora disse, tá, passou, ela mandou um áudio pra mim, Claudinha, tu vens pra, com aquele sotaque maravilhoso, tu vens pra Belém e tal, apresentar a tua pesquisa, aí eu disse, rapaz, vou, só tô indo. E aí deu certo, eu fui. E aí eu escrevi também o Baú de Cacau e Malu, que eu e Marluce Caetano, como tudo começou em Marabá em 2013, a gente começou a contar, era o Baú de Cacau e Malu. A gente resgatou do fundo das cinzas da Fênix e levamos Só que com uma novidade, gente. Baú de Cacau e Malu levou o Tutu, que é o Arthur, meu filho. Quando eu comecei a contar, o Arthur tinha 3 anos, então ele ia só ouvindo. Hoje o moleque conta melhor do que eu, desculpa. E aí ele foi e contou também lá em Belém. Foi o primeiro contador mirim que apareceu lá. Eu nem tinha me dado conta disso. Depois Parabéns eu pro pequeno Arthur. Ele foi um Gente, efeito surpresa. Saiu do baú. Bons de arte, né? E aí ele contou. E aí à noite eu tive um momento de falar da minha pesquisa. Então, toda vez que eu falo, eu fico emocionada. São mulheres, trabalhadoras, professoras, que fazem a diferença em sua sala de aula, na sua sala de leitura, fazem a diferença lá na Câmara Municipal, né, Gabi? Tá lá. Conta a história, Gabi. Dentro das nossas casas, né? Porque exatamente. Essa contação história é uma tradição matriarcal mesmo, isso. Que vem das nossas mães, das nossas avós. E que vai, os pais contam as histórias, contam. Meu pai gosta muito de contar as histórias e ele ri contando as histórias. Mas sempre fica na memória da gente mesmo aquele encantamento da mãe. Sim. Né? Mãe da professora, a Gabi falou, a professora que marcou ela, né? Então, é uma coisa assim bem matriarcal mesmo. É verdade. Uma tradição que vem de mãe e querendo ou não, a professora não deixa de ser uma mãe. Claro, as pedagogas agora, meu Deus do céu, o que ela está falando? Na verdade, a gente não deixa de ser mãe mesmo. Essa figura, né, representativa. Aquela coisa bem representativa. Verdade. E muitas das vezes a gente até supre mesmo aquele papel de mãe. Sim. Né? Mas voltando aqui um pouquinho, falem aí do Paralê, como é que foi essa experiência? Então, eu falei da pesquisa e na minha mesa tinha um indígena, que é o Tiago, e uma professora maravilhosa do Acre. E eu estava lá no meio dos grandões, é tão bom se aprender com os outros, né? Daí eu levei a minha experiência da minha pesquisa, falei das mulheres que eu amo de falar, levei fotos, né? Falei da nossa orla, né? Falei do nosso pôr do sol. Gente, corta na Cláudia mais uma vez. Olha só, o pôr do sol, vocês já viram? É lindo, gente. Pois é o pôr do sol mais lindo. Mais uma entrevistada que fala do pôr do sol de Marabá. É o único, então vocês são convidados a vir. E eu coloquei na minha dissertação também, esse pôr do sol, né? Tirei. Eu fiquei emocionada, fiquei arrepiada quando falo das minhas meninas, da minha entrevista, da minha pesquisa, né? Então, aí essas meninas são esses recortes. E a artesã que deu vida para minha coxa de retalho foi a Helena Borges. Um beijo para Helena Borges. Uma grande artista de Marabá, muito professora, minha grande mentora. Eu ia mandando as ideias para ela, eu quero isso, porque ela bordou a minha memória cartográfica, essa memória afetiva. Então é toda bordada com palavras-chave da minha pesquisa. Palavras que remetem às meninas da entrevista, as minhas... Olha que bacana, e bem criativo mesmo. Tem. E no centro da coxa são os meus pais dançando chachado, porque senão não era Cláudia Borges. Tá, meu pai e minha mãe no centro da coxa, ela conseguiu fazer isso, traduzir isso, né? Eu ia falando, ligava pra ela de madrugada, eu tive uma ideia, ai meu Deus. Aí mandava pra ela também, e assim a gente fez a coxa. E o outro projeto que eu levei pra Paralê foi o Trupe Paneiro de Histórias, que na verdade eu faço parte, né? Um salve, um beijo para todas as meninas do Trupe Paneiro de Histórias. O Trupe foi a professora Eliane Soares e a Marluce Caetano, novamente, criaram essas duas meninas, sempre tem ideias. Se ela tiver ideia, você se benza. Então ela teve essa ideia de fazer o Trupe, e o Trupe é um grupo de professoras que conta histórias. Um salve para Nazaré, que é maravilhosa, conta história, Jacinta, a Régia, são 10, são 11, a gente não vai lembrar o nome de todas agora, estou muito emocionada. Elas são contadoras de sala de leitura, e aí tem esse grupinho, é um grupinho, assim, grupão, né, para falar. E nós fomos representando Marabá também, com a Trupe Paneiro de Histórias. E, por último, teve a nossa querida Lara Borges, né, que estava lá, de Boiúna. Maravilhosa. Me deram um presente, Cláudia, você vai ser a mãe da Boiúna e vai ter que parir a Boiúna, Lara, para todo mundo ouvir. Eu falei, vovô,
E foi, eu tive a boina lá no meio do povo, mas deu certo. Ao vivo e a cores, né? E foi assim, 4 presentes que a gente levou lá para eles. Foi muito cativante, conheci vários outros contadores, vi outras formas de contar, compartilhamos experiências. E acreditem, Marabá é único, a Marabá é única, as contadoras de história têm um jeito subjetivo e especial de contar. Por isso que eu afirmo na minha pesquisa que é uma arte. Se é uma arte, cada uma faz do seu jeito. Eu nunca vou conseguir contar igual a Gabi e vice-versa, entendeu? Então isso lá na minha pesquisa eu coloco, cada um com o seu jeito, a sua estética de contar, a sua forma de se expressar. Cada um, sim, né? Caracteriza. Por isso que eu fiz a metáfora do tecido. Gabi, o jeito Cláudia exatamente. de contar histórias. E nosso jeito foi visto também na capital, né? Lá em Belém, eles viram a nossa forma, aplaudiram, trocamos figurinhas lá, né, Gabi? Conhecemos outros, trocamos telefones, então foi muito gratificante. Eu queria agradecer aqui ao vivo também a professora Gisele Ribeiro. Beijo pra Gisele. Eu não a conheço ainda pessoalmente, mas sou seguidora dela. Acho muito lindo o trabalho que ela desenvolve com literatura, principalmente as cartas em tecido. Gente, é maravilhoso. É uma das facetas dela, né? É muito. Fora ser inventadora de brinquedos, poéticos. Ela inventa brinquedos poéticos. É uma artista mesmo assim completa. Muito boa. Tinha muita gente lá linda, assim, maravilhosa, andando pelo corredor. Então eu comentei com uma amiga que eu queria muito o livro da Gisele Ribeiro, só que vocês sabem, professor anda com dinheiro contado, né? E não tinha saído meu salário ainda, então, tipo, eu tava sem dinheiro, aí, tipo, falando, meu Deus, aquele livro. Aí, gente, ela passa, a deusa. Ela escutou eu falando. Aí tá, né? Disfarcei, abracei, beijei e tal. Quando foi no outro dia, lá vem ela, linda, daquele jeito, com aquele sorriso. E com livro, né? E, Cláudia, oi, daquele meu jeito, abracei ela, toma, e eu tomo o quê? Um livro. Não, eu tô sem dinheiro, então, depois tu manda pra mim lá em Marabá. Aí ela, não, é teu, o quê? Aí eu vi o vídeo dela, gente, ela foi muito emocionante. Entusiasmada. E autografado, personificado para a Claudinha, não sei o que, com muito carinho, leva essas histórias no seu coração, foi emocionante. Então foi isso, o encontro com a Gisele Ribeiro, acho que eu consegui responder. Sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Agora é a vez da Gabi. Eita, já no paralelo. Já, porque ainda falta o André. Mas a Cláudia fala muito, e nós também. Gente, é contação de história. É contação de história, exatamente. Não, mas então, eu fui convidada para ir para o Paralê também para falar sobre os contadores de história na contemporaneidade, porque eu estou na plataforma digital. E aí eu dividi a mesa com um grande contador de história de Maringá, no Paraná, que é o Danilo Furlan. Também tem um canal, tá aí no Instagram, não tem canal no YouTube, mas está no Instagram. E ele é bonequeiro, ele produz bonecos e conta história com esses bonecos. Então vocês acessarem o Conta Gabi, vocês vão encontrar o Danilo Furlan, porque a gente fez 2 especiais no Paralê, que é a nossa festa literária foi em Belém. Um entrevistando Gisele Ribeiro e Danilo Furlan, e a Cíntia aparece, a Cíntia Rabeiro também, que é da Historiarte. E lá o Danilo Furlan conta um pouco da história dele e conta a história da Naitá, que tinha muito medo. Então vocês vão encontrar, ele é fantástico e vocês vão adorar. E também... E a tua experiência lá no Paralê? Foi incrível. Então, aí eu participei da mesa, contadores de histórias contemporâneos, né? Os contadores urbanos, nossa territorialidade, com Danilo Furlan. Foi incrível, foi emocionante, foi maravilhoso a mesa. Poder levar um pouco, né, da nossa experiência. Então tava eu e ele na mesa, eu fiquei lisonjeada de dividir a mesa com ele. E também contei história para bebês. Eu estou estudando histórias para bebês, estou fazendo um curso online, né, de histórias para bebês. E aí eu tive a oportunidade de contar lá para bebê, foi fantástico. Tinha bebê lá, na primeira Curuminteca do Pará. Então eu fiquei muito feliz de estar lá, né, estreando esse novo espaço do Pará, que vai funcionar lá no Centro, na Casa das Artes. Também passei, muito lindo. É lindo, né? É incrível, E aí, nós também fizemos mais um especial, que é do Jorginho Quadros, que ele é de Paragominas, contador de história, maravilhoso, que é da família, eu não acerto falar o nome da família Simperim.
Sim, Pirilinha, agora falei. Muito bacana, da gente. família Cipirini de Paragominas. E a gente fez um vídeo com ele lá na Praça da República, aquela cidade iluminada, aquele lugar lindo. E aí o André ficou super empolgado e fez uma edição muito da hora. Vocês podem assistir, tá? Fantástico o livro. A gente, aliás, meu produtor e editor é o André Vianello, vai falar daqui a pouco. Meu marido, é que a gente chama de nego de todas, né? Então, assim, ele que produz o material, ele que edita o material. E aí ficou um vídeo muito bom. E o Jorginho conta e canta. Então é um vídeo mágico. Foi maravilhoso, gente. É incrível. E ele tem vários livros, então vocês vão acompanhar. Tem a Amazônia fazendo sucesso com a contação de histórias, viu, gente? Com certeza. E aí, então, acho que é para encerrar minha participação, né? Eu gostaria de agradecer, Elaine, a oportunidade, a você, ao Abílio, por ter cedido esse espaço para a gente falar do nosso trabalho, coisas que a gente ama falar, porque a gente acredita, né? A gente tem que falar por abrir esse espaço. Muito obrigada. E dizer que eu estou muito feliz porque as histórias estão atravessando vários espaços, ganhando espaços como a Câmara Municipal. E dizer que terça-feira, dia 19, eu estarei na Biblioteca Pública Orlando Lima Lobo falando sobre a Nega Maravilha, que inclusive já está no YouTube também. Amei, a história, amei. né? E nós vamos fazer um bate-papo, eu e a Fidelane, que também é do Afrozinho, falar sobre negritude. Eu vou contar um pouco sobre a Nega Maravilha. Todos estão convidados lá na Biblioteca Pública Orlando Lima Lobo. Acompanhe a programação pelo meu Instagram, que é Conta Gabi. Vocês vão ficar por dentro. E também a professora Helena tinha me convidado para o dia 20 para ir lá contar a história no Sarau da Negritude. Mas não vai dar. Eu vou estar na Bahia a trabalho e lá, acreditem, eu fui convidada para contar a história na abertura de um evento para legisladores, senadores, deputados federais. Olha só, tá vendo? As histórias ganhando os espaços mais improváveis, Pará, né, gente? Amazônia, Brasil. E humanizando os ambientes, Muito né? bem. E é para um trabalho de humanização da ouvidoria cidadã. Então, Parabéns, todos estão Beatriz. convidados a acompanhar pelo Instagram também. Então, muito Parabéns. obrigada. Obrigada, Parabéns, Cláudia, por me mostrar obrigada, esse André. universo. Eu que Sou Eliane agradeço. Soares e a Obrigada. Manuça Caetano. É que em um momento oportuno a gente vai trazer as duas aqui para falarem desses projetos que estão aí. Gente, agora eu vou chamar. Muito obrigada, Um beijo meninas. pra minha mãe, tá, gente? Beijo pra minha mãe, pro Davi, pra Dani, pra todos os meus familiares. Obrigada. Agora eu vou chamar o André. O André Vianello, para falar um pouquinho aqui na nossa sala de leitura sobre O Mistério da Arte, que é um livro que ele recém lançou e eu queria muito que ele falasse um pouquinho pra gente, né, André? Seja bem-vindo aqui no Prosa Inversa e falar um pouquinho do seu Mistério da Arte. Bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Web Rádio Líder, cumprimentar o Didi Coca, com quem eu trabalhei muito tempo na RBA, e te parabenizar pelo programa. Eu acho que eu tenho 6 minutos, é isso? Pois é, e eu tinha dito que era 15. Tudo bem, mas vamos lá fazer a adaptação. Bom, o Mistério da Arte, eu já passei em alguns ambientes, em alguns locais falando sobre o livro, e eu acho que eu estou construindo uma narrativa para explicá-lo, né? Aos poucos a gente vai juntando essas ideias, e eu acho que eu já consigo condensar a trajetória do projeto Mistério da Arte. Eu fiz o mestrado para Letras, e durante o mestrado para Letras eu tinha um projeto que constava de ir até a sala de aula da escola pública para poder trabalhar com autores locais. E eu estou me referindo ao segundo segmento, de 6º ou 9º ano, Sim. que é onde eu atuo, eu sou professor. E daí a ideia de levar esses autores locais era garantir que os alunos desse segmento tivessem o direito que eles têm diante da lei ao acesso ao gênero romance, né? Porque a escola ainda tem um trato um pouco, eu acredito, inadequado com esse gênero. Geralmente o professor faz um acordo, e é um acordo que é extra-classe, o aluno vai ler um romance recomendado pelo professor. Geralmente também um romance é um clássico da literatura, quer dizer, é algo escrito fora do nosso circuito, escrito no Rio de Janeiro, escrito no século XIX, caso do Machado de Assis e outros autores clássicos, né? E geralmente também isso traz dificuldades para o aluno na leitura, até porque ele está praticamente sozinho fazendo isso. Então eu tenho um momento em que eu proponho isso enquanto professor e eu vou cobrar que ele tenha lido em tal prazo. Via de regra isso não funciona, porque vai surgindo projetos, o professor muitas vezes, sem querer, né, dizer que isso é de forma geral, mas na maioria dos casos acontece isso.
O professor acaba então esquecendo e o aluno, por ser uma proposta muito fluida, quer dizer, eu recebi um livro para ler e algum dia eu vou sentar com o professor para poder ele perceber se eu realmente li ou não, né? Então, isso fica desse jeito, o aluno acaba não lendo, ou se lê, não há um espaço para discussão, e eu pensava em viabilizar isso com texto local. Fui pesquisar e acabei descobrindo que não havia textos locais no gênero romance, né? Nós não temos romances escritos na nossa cidade. Depois da pesquisa eu acabei descobrindo, depois que eu saí do mestrado, eu saí em 2016, eu descobri que há 2 romances escritos aqui além do meu, que são anteriores, inclusive, mas não são escritos por marabaenses, né? Então eu tenho essa marca, eu sou o primeiro autor marabaense que escreve um romance em Marabá. E o mestrado da arte entra nisso. Eu vou contar aqui a história, que é uma história de marabaenses, é a história de um marabaense que gosta da cidade e que quer falar sobre ela, narrando dentro de um romance, né? Inicialmente, eu tinha um projeto de fazer um financiamento através da Secretaria de Educação. Isso acabou não rolando. Até hoje eu estou ainda com a esperança de que ocorra, mas eu acabei financiando com o meu próprio recurso o livro. Mas ele está disponível. Eu tenho um projeto para 2020 que se chama Sarau Escolar, em que eu vou fazer essa proposta para os professores. Então, diferente dessa ideia anterior de oferecer uma obra e o aluno ir lê-la ou não, eu vou propor para que a gente indique um casting de autores, e eu estou cedendo meu livro para fazer esse trabalho também. Olha que maravilha, parabéns pela iniciativa, André. Isso. Eu espero estar entre esses autores escolhidos, né? Formatei o projeto e tudo mais, mas eu não estou cobrando nada por ele. Eu só acredito, e isso amparado em uma literatura toda a respeito dessa discussão, de que o texto local ele é mais gostoso de ler. Então eu estou oferecendo meu texto, e a ideia do sarau é que o aluno possa fazer leituras pontuais dos livros. Então eu não vou cobrar a leitura do livro, eu pego aqui no início do ano letivo e lá no final do ano letivo eu quero que você tenha lido. Não. A gente vai fazer eventos pontuais a cada 2 meses, enfim, isso fica a critério de cada escola, mas de maneira que o aluno possa levar uma parte da leitura para socializar nesse sarau, né? Olha só. E que é um momento interessante, porque você cria um ambiente de socialização, você cria uma situação de letramento que é muito importante também. Quer dizer, hoje a gente vê os adolescentes assistindo séries na Netflix, e eles assistem não só porque gostam da 7ª arte, não só porque gostam das séries, eles gostam porque sabem que tem outra pessoa assistindo e que eles vão poder trocar figurinhas depois do que eles acharam a respeito. E o sarau dá essa oportunidade e aumenta a possibilidade do aluno ler, porque ele sabe que o colega também vai estar lendo aquele mesmo livro e ele vai querer trocar a figurinha lá no dia do sarau. Então, o Ministério da Arte ele é ficcional, mas ele é baseado em um fato que ocorreu de verdade, um fato real, que me foi contado pela Creuza Salame na biblioteca há 4 anos atrás. Essa história já ocorria há muito tempo na minha cabeça, são várias, é uma coxa, na verdade, em que eu construo um roteiro cinematográfico, e quando eu uso o adjetivo cinematográfico, eu não estou querendo dizer que o livro é muito bom, não. Eu estou querendo dizer que a lógica usada para construir a história é uma lógica de cinema. Né? O arco da história é pensado cinematograficamente, de maneira que os fatos se encadeiem, os personagens possam ter consequência das suas atitudes e que ocorra também o movimento de A para B em cada personagem. Quer dizer, eu mobilizo todos esses personagens de forma que a história vai se entrelaçando. Então, é uma história marabaense, ela é bastante divertida. Eu procurei me ater de todas as técnicas de como transformar um romance em uma coisa interessante. Utilizei também nessas técnicas de produção de filme, e a história está aqui. Muita gente já leu, acho que a Claudinha leu, né, Claudinha? E ela pode mais insuspeitamente falar depois, numa outra oportunidade. Ministério da Arte, pela editora Casuar.
Tá aqui. André, e no caso, quem tiver interesse para adquirir o volume da História da Arte, faz como? Entra em contato com você através de qual contato? Bom, eu ainda tenho exatamente 11 exemplares comigo. Eu financiei 100 exemplares. Parte desses exemplares eu vendi no lançamento, no Sesc, no mês de agosto. E restaram esses que eu ainda estou usando como mostruário, né? Mas se alguém quiser comprar, eu ainda posso vender desses que eu tenho. Mas o livro está disponível em 2 plataformas. Na própria editora Casuá, que tem o site dela, editoracasuá.com.br, e também através da Amazon. O livro está disponível lá, tanto na versão impressa como na versão do livro digital também. Do e-book, né? Exatamente. Olha só, gente, vale a pena. É um livro super interessante. O primeiro, para que nós daqui da região, daqui de Marabá, a primeira narrativa ficcional de autor daqui da região. Então vale super a pena. E tem 2 formas de adquirir, através da editora Casuá, ou então pela Amazon e pelo e-book, né, André? E aí é isso. Super bacana. E o livro tá lindão. Tá lindo. Olha, tem um barco aqui com a Amazônia. Que referência é essa, André? Na verdade, essa referência eu nem desejava, né? Eles me mandaram algumas propostas de capa e eu sou bastante crítico em relação a isso. Eu acho que você tem todo um trabalho de elaborar o livro e a capa também ajuda a vendê-lo, né? Até gente que compra pela capa. Eu acho que fica meio óbvio dizer, olha, eu preciso me autoafirmar enquanto amazônida com alguma coisa que tenha escrito. Então, eu não gostei muito do barco aqui, para falar a verdade. Eu até preferi um barco mais do tipo que nós usamos aqui no Rio Tocantins. Sim, né? Mas foi uma ideia do editor. Ele me mandou e aí a gente, muito sem tempo, nesse processo de final de editoração, estava bastante sem tempo. Trabalhei muita coisa, muitas ideias, ele tirou muita coisa daí, a capa estava bem mais poluída. Mas, ao final de contas, nós tivemos essa capa, que eu pretendo fazer uma reedição com uma capa mais clean. Mas a ideia do barco é dele, porque eu acho que quem está fora da Amazônia tem muito mito a respeito da gente aqui, né? Então, às vezes fica um tanto óbvio colocar elementos que talvez não transmitam para o meu leitor daqui. Né? Mas, necessariamente, o barco não foi uma decisão minha, mas o restante sim. A ideia de um rio correndo ali atrás, que Marabá, a história inicial, sobretudo, né? Eu estou contando aqui a década de 60. Olha só. Esse romance se passa na década de 60. E o rio tem muito mesmo a ver. Ele está engrenando a história de uma maneira assim, bem emocionante, bem legal. Muito obrigada, André, por vir aqui compartilhar com a gente, mostrar esse teu trabalho. Então vale a pena, gente, conhecer o trabalho do André Vianello, tá bom? O Mistério da Arte. E aí a gente está chegando ao final do nosso programa. Aliás, nós já passamos aqui 5 minutinhos. Cassebe, por favor, me perdoe, mas as meninas da contação de história hoje tinha que contar. Conta, Gabi, conta, Cláudia Borges e o André Vianello. Enfim, gente, um agradecimento especial para o meu diretor, que está lá do outro lado, assistindo, dirigindo o programa. Muito obrigado, Abílio Pacheco. Quero mandar um abraço para a Evilângela Lima, que está ali, ó, conectada conosco, Ayrton Souza, Aldenir Aguiar, todo mundo que está conectado. Gente, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas a gente está vendo que vocês estão aí ligadinhos com a gente no Em Prosa e Verso. E dizer também que você encontra lá no Insta o Sérgio Beija-Flor Poeta, patrocinador do nosso Prosa e Verso. Quero também avisar e deixar aqui em aberto que quem quiser adquirir as obras do Dalcídio Jurandir, principalmente toda essa obra dele que foi reeditada pela Parágrafo Editora. Nós temos o Chove nos Campos de Cachoeira e tantos outros. Você pode adquirir pela Livraria Café. Entra lá no site, nos visite lá no Insta, que a gente tem esse material do Dalcídio Jurandir, tá bom? E dizer também que o nosso programa está super recheado
de coisa bacana. Muito obrigada por estar aqui conosco. Avisando também que a editora Literacidade está de portas abertas com agenda para 2020. Você que quer publicar, a editora Literacidade está com a agenda aberta para 2020. Então seja bem-vindo ao nosso Prosa e Verso. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão aí conectados conosco. Beijão, aqui é Helene Souza no Em Prosa e Verso. Tchau, tchau.